Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o elemento eternamente neutro e o fio terra. Elemento eternamente neutro é um corpo em que, mesmo ele recebendo carga elétrica ou liberando carga elétrica, ele continua neutro. Geralmente, o elemento eternamente neutro é um corpo muito grande perto de um corpo muito pequeno. Aí eu fiz esses dois desenhos como exemplo. Ó. Imagina que eu tenha esse corpo aqui grande, muito grande, e esse corpo aqui pequeno, bem pequeno perto do maior. Imagine agora esse corpo pequeno carregado eletricamente. Então você pode imaginar ele, por exemplo, com excesso de elétrons. Ele está todo negativo, né? Com excesso de elétrons aqui, ó. Então, a tendência natural dele é de liberar esses elétrons. A tendência natural dos corpos é de permanecer, né, ou de ir para a condição de neutro, que é a condição de maior equilíbrio. Então, se ele está com excesso de elétrons, a tendência natural é dele liberar esses elétrons. Aí imagine, ó, que eu vou ligar esses dois corpos com um fio condutor, por exemplo. As cargas elétricas desse menor, esse excesso de elétrons, elas vão passar pelo fio e vão para o maior. Então, esse corpo maior recebe as cargas do menor. Aí você pergunta, entendi, então o corpo maior também fica negativo. Não necessariamente. Se a diferença de tamanho for muito grande, a quantidade de carga que esse corpo menor aqui, ó, consegue passar para o maior, não é suficiente para carregar o maior. Para carregar um corpo, a gente precisa de muita carga, principalmente se ele for grande. Então, como esse corpo aqui, ó, da direita é muito pequeno, ele vai transferir as cargas para o maior e o maior não carrega, porque não é uma quantidade de carga suficiente. No final do processo, os dois passam a ser neutros. Então, o que estava carregado perde a carga para o maior, fica neutro, que é a condição de maior equilíbrio, e o corpo maior que recebeu as cargas também continua neutro. Então, a gente fala que esse corpo maior, ele vai ser um elemento eternamente neutro para o menor. Então isso quer dizer que esse corpo maior, ele consegue receber ou liberar carga para esse menor sem se carregar. Olha essa bolinha de papel que está na minha mão, por exemplo. Ó. Você acha que essa bolinha de papel desse tamanho é capaz de passar para todo o meu corpo uma quantidade de carga suficiente para carregar o meu corpo? Olha o tamanho do meu corpo e o tamanho da bolinha. Então, mesmo se essa bolinha estiver carregada eletricamente e ela trocar carga com o meu corpo, como ela é muito pequena, perto, né, se comparado ao meu corpo, ela não consegue carregar o meu corpo. Se eu receber elétrons dela, por exemplo, esses elétrons vão se diluir pelo meu corpo e eu não fico carregado. Então, eu, para a bolinha, passa a ser um elemento eternamente neutro. Considerando os corpos que ficam ao redor da Terra, incluindo as nuvens, tá? A Terra vai sempre funcionar como eternamente neutro, por conta de tamanho, né? Imagina o tamanho do planeta Terra, imagina a quantidade de carga elétrica necessária para deixar um planeta como a Terra carregado eletricamente. Você acha que um ser humano, uma nuvem, vai conseguir, né, trocar com a Terra uma quantidade de carga suficiente para carregar a Terra? Então, para os corpos que estão na superfície da Terra, a Terra ela vai sempre funcionar como elemento eternamente neutro. E aqui entra o famoso fio terra. O símbolo do fio terra é esse aqui, tá? Então, nos circuitos, tá? Nos projetos, apareceu esse símbolo aqui, quer dizer fio terra. Fio terra nada mais é do que um fio ligado na Terra, devido à Terra ser um elemento eternamente neutro para todo mundo. E para que serve o fio terra? Ele serve para manter o corpo descarregado. Como assim? Imagina que esse corpo aqui, ó, esteja com excesso de elétrons.
Então a tendência natural desse corpo, a vontade desse corpo é de liberar esse excesso de elétrons para ficar neutro. E aí, se eu ligar esse corpo através de um fio condutor na Terra, esse excesso de elétrons ele vai descer pelo fio e vai embora para a Terra, se o fio for um fio condutor. A Terra não fica carregada, porque é uma quantidade de carga insuficiente para carregar a Terra, e no final do processo, como esse corpo perdeu as cargas que estavam em excesso, ele passa a ser neutro. Então o fio terra ele serve sempre para manter um corpo descarregado eletricamente. O mesmo ocorreria se o corpo fosse positivo. Quando um corpo está positivo, não se esqueça, ele está com falta de elétrons, ele tem mais prótons do que elétrons. Então a tendência natural desse corpo é de puxar elétron para se neutralizar. A vontade de todos os corpos é ficar neutro, né? Então aí nesse caso ele vai puxar da Terra os elétrons, as cargas elétricas negativas que estão faltando. A Terra não fica carregada, ela é muito grande, e aí os elétrons que estão faltando sobem pelo fio terra, que está ligado na Terra. No final do processo, a Terra não muda a sua carga, ela é muito grande, perde esse corpo, e o corpo também passa a ser neutro. Então, sempre que você tem o fio terra, a intenção é neutralizar o corpo, ou mantê-lo neutro. Nas tomadas residenciais, o fio terra é sempre o buraquinho do meio da tomada, esse buraquinho do meio aqui, ó. Esse pino do meio aqui da tomada, ó, ele que é o fio terra. Se você desmontar a tomada, vai ser esse fio verde aqui, ó. Inclusive a cor verde, né, para o fio terra é meio que um padrão internacional, né? Se você desmontar as tomadas, o verde é sempre o fio terra. Esse fio verde aqui, ó, de dentro da tomada, que é esse do meio, né? Ele está ligado geralmente numa barra de cobre enterrada embaixo do prédio, por exemplo, que é o aterramento. E aí ele serve para manter os equipamentos sempre neutros, para não deixar acumular cargas elétricas em locais dos equipamentos, do computador, por exemplo, que não deve. Então aí ele mantém, né, o perfeito funcionamento dos equipamentos. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Um abraço, bons estudos e até as próximas.